Oi, tá boa? Estamos ao vivo? Sim, acho que estamos ao vivo. Espera mais um pouquinho para outras pessoas entrarem. Aí, só mais um minutinho. Oi, Márcia, tudo bem? Que bom que você veio tomar um café comigo. Você já serviu o seu? Ainda tô aprendendo, né, gente? Não fiz tantas lives assim. Tá. Oi, Melina, que bom que você veio tomar um café comigo. Eu já tô tomando o meu aqui. Daqui a pouquinho a gente começa. Então, eu já vou começar. Na verdade, eu chamei essa live aqui porque nesses anos todos de consultoria, bom dia, tá boa? Bom, vamos começar então. Bom dia. Não é? A gente tem que marcar mesmo um café. Ai, vamos esperar essa loucura dar mais uma amenizada. Eu fico me sentindo até um pouco mal às vezes, porque de ver que as coisas estão melhorando e ainda tá tão grave, né? Bom, uma hora a gente, se Deus quiser, vai superar tudo isso. Aí a gente faz daquele jeito, troca a máscara, né? Assim, põe, a gente reveza na hora de comer, pode dar certo. Vamos marcar assim. Bom, então vamos lá. Seria legal, né, se a gente pudesse, depois que isso tudo passar, marcar esses cafezinhos mesmos pra gente conversar mais, né? Pra eu entender se eu posso levar um conteúdo mais interessante pra vocês. Bom, essa live vai ser sobre isso. E aí eu vou já começar aqui dando o assunto principal que a gente vai tratar. Eu quero reinaugurar o Coisas de Maria. Eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês, de como que eu cheguei até aqui. Por que que eu decidi deixar a arquitetura em stand-by um tempo, focar aqui e depois voltar para a arquitetura e deixar aqui stand-by? Por que que essa coisa ficou tão confusa? E por que que eu não consigo abandonar essa consultoria que eu amo, que eu adoro fazer para vocês e principalmente da gente trocar tantas coisas boas que eu sei que às vezes nem sempre eu tô aqui necessariamente nessa plataforma para conversar com vocês, mas eu queria conversar mais. E eu me dei conta de que até hoje eu nunca me apresentei direito aqui, né? A gente vai começando no afoito para tentar entender todas essas dinâmicas do marketing digital, que é tudo muito complicado, muito diferente, né? Hoje já não tanto, mas quando eu comecei em 2015 era um mundo completamente novo, né? Tudo isso aqui estava começando. E aí eu queria contar para vocês um pouquinho dessa história e dessa minha história com esse meu lado, desse cuidado com a beleza, por que que eu escolhi uma marca como a Natura, a Doterra, enfim. Então, eu vou começar do começo, né? O que nem sempre é muito fácil. Vocês já sabem, para quem chegou aqui agora ou para quem me acompanha há muito tempo, já me conhece, já sabe como eu sou, meio confusa, mas para você que caiu de paraquedas aqui nessa live e quer também acompanhar um pouco mais do Coisas de Maria, eu sou a Maria. Meu nome é Maria Helena, eu sou arquiteta de formação, eu sou vaidosa, alquimista e curiosa.
Eu escolhi essas palavras porque eu acho que elas me definem muito em vários aspectos da minha vida. Eu gosto de misturar coisinhas, adoro cheiro e principalmente eu sou muito curiosa sobre temas que me instigam. E aqui é um desses temas, né? De eu tentar buscar sempre mais conteúdo e informação para trazer para você um conteúdo relevante. Já que hoje é aniversário de 6 anos dessa plataforma, eu tô com meu roteirinho ali, né, gente? Porque senão eu me perco, vocês me conhecem. Já que hoje é aniversário de 6 anos dessa plataforma e eu não seria nada sem vocês, né? Na verdade, a consultoria só existe para a gente poder ter esse canal de comunicação, para a gente poder trocar e crescer juntas. É para vocês que eu faço. Então, já que hoje é o aniversário de 6 anos, eu pensei que seria uma boa oportunidade de eu contar essa história de por que eu comecei tudo isso aqui, né? Eu não sei se eu mencionei, eu sou pisciana, então talvez vocês vão entender esses lapsos de vai e volta, porque eu também tenho ascendente em Virgem, então eu começo tudo muito esquematizado, muito planejado. Tento fazer muitos planos e desenvolver muitos métodos. Aí chega aqui eu me distraio e de repente... Como, por exemplo, eu ia esquecer de tomar meu café e logo, logo ele vai esfriar. Então, eu fico o tempo todo lutando com esses dois seres que vivem dentro de mim. A metódica e a viajando. Né? Então, eu vou tentar fazer essa live num tempo mais curto, as outras foram muito longas, eu sei, nem todo mundo conseguiu acompanhar. E quem sabe eu consigo contar toda essa história sem me delongar muito, por isso que eu fiz o roteiro. E aí vocês vão me ver olhando meio de lado, é porque é pra eu não me perder. Ou tentar, né? Bom, vamos lá. E aí, pra você que tá aqui desde o começo, talvez você conheça parte dessa história também. E eu achei interessante a gente vir conversar sobre isso, principalmente porque nem todo mundo conhece a história toda, né? De como eu me envolvi com tudo isso. E eu achei que seria uma boa oportunidade. Antes que eu me esqueça, se você quiser fazer perguntas sobre qualquer tema da consultoria ou sobre qualquer outro tema que você tenha curiosidade, já escreve a sua pergunta aqui nos comentários, para a gente conversar um pouco mais. Se for preciso eu interromper essa minha história, não tem problema, eu respondo vocês e aí numa próxima live eu termino de contar essa história. Olha, pisciana total, né? Ou então eu gravo um vídeo contando essa história para vocês. O que eu quero mesmo é conversar com vocês, tá bom? Então, continuando. Outra coisa que é importante vocês saberem sobre mim é que eu adoro uma boa prosa e um bom café. Junto então, né, Melina? Você sabe, a gente fica. E tem uma outra coisa que eu amo também, são rituais. Eu acho que o café, ele entra muito nisso, né? E a consultoria também, porque muitos dos produtos que eu vendo formam rituais na vida de vocês. E é exatamente por isso que me faz tão bem estar aqui com vocês, porque eu descubro uma gama de rituais que eu acho muito interessante, cada um tem o seu e é uma delícia saber e pesquisar mais sobre isso. Então, voltando na minha infância, sim, a gente tem que voltar um pouquinho lá. Eu cresci nos anos 90 numa cidade do interior, não tinha internet, né? Não tinha nada disso do que a gente conhece, nem tantos produtos de beleza assim, eu acho que isso é uma das coisas importantes. E eu sempre tive uma mãe muito vaidosa, só que não muito disciplinada com esses rituais. Por ela, talvez, eu e minha irmã, a gente seria duas bonequinhas. Acho que toda mãe de menina tem uma coisa assim, né, em algum momento. Hoje menos, mas eu via isso muito, né? Só que minha mãe sempre deixou a gente muito livre, isso é muito, muito maravilhoso, sempre respeitou muito a nossa infância. E a gente sempre foi meio moleca, então ela respeitava esse jeitão nosso.
Só que ao mesmo tempo ela também permitia que a gente participasse dos rituais dela. Ela incluía a gente nesses momentos dela. E a gente também achava uma diversão fazer isso, porque a gente, a hora tava brincando, correndo na rua, a hora a gente tava brincando de cortar cabelo de boneca, e aí minha mãe ficava doida porque a gente estragava as bonecas. Enfim, eu acho que todo mundo passou por uma infância assim, né? Mas o fato de eu estar em Sacramento é importante de eu comentar, e numa cidade do interior, sem internet, é principalmente porque a consultoria sempre fez muito parte da minha vida. Minha mãe sempre recebeu uma consultora da Natura todo santo mês. Tinha aquela história do consórcio, sabe? Professora, né, gente? Tem que ir só de pouquinho em pouquinho. Bom, enfim. E aí ela sempre tinha os produtos dela e ela sempre fazia pequenos resgates. E isso trouxe pra gente essa coisa do se conhecer, conhecer os produtos, de ter uma troca, um dia que a gente conseguisse trocar informações e ela conseguir atender a gente. E aí, então, desde pequena, porque como era uma consultora da Natura, ela tinha os produtos infantis, né? O Mamãe e Bebê existe desde sempre. Então, a gente sempre teve essa coisa de acompanhar a minha mãe, né? Ela também recebia a manicure e ela deixava a gente fazer a unha. A minha irmã sempre amou esmalte vermelho. Eu já não sou tão assim, né? Eu adoro fazer, mas não tenho essa disciplina para unhas. E aí foi isso, assim, ter essa consultora participando da nossa vida foi muito importante no sentido de eu conhecer como é que funcionava esse tipo de atendimento exclusivo, né? E aí minha mãe sempre fazia aqueles resgates e ela sempre foi muito vaidosa, então ela sempre teve alguns dos produtos mais, vamos dizer assim, mais famosos da Natura, assim, e os mais tradicionais também. Vou tomar mais um cafezinho, senão eu esqueço. Não é remédio não, né, gente? Mas é porque café frio não dá, né? Então, e aí a minha mãe sempre teve Cronos, hidratante, minha mãe era apaixonada no Seve, que é o óleo de banho. Hoje ela já mudou, né? A gente envelhece, a gente troca um pouco os produtos, mas não é esse o assunto, né? O assunto é por que isso é tão importante pra mim. O fato da minha mãe ter esses produtos, ser vaidosa e não ser disciplinada, me abriu uma porta para eu brincar com esses cremes. Olha a loucura, minha mãe trabalhava todo dia até muito tarde, ela era professora. Então ela chegava em casa exausta, às vezes sem disposição para fazer esses rituais de skincare e tal. Nem chamava isso na época, mas... E aí ela chegava, eu tava brincando com os cremes. E pra quem estiver assistindo isso aqui, tá errado, viu, gente? Não pode passar produto de outra idade na sua pele. Mas também eu não tava passando aquilo pra usar o produto, era brincadeira. Então eu me melecava toda, igual em filme, que eu via os filmes e ficava encantada com aquelas cenas de beleza. Então eu queria fazer também, botar pepino nos olhos. Sim, eu era bem dessas. Ao mesmo tempo que eu tava brincando na rua, eu também achava um mundo fantástico do ritual, né? Então, era por causa do ritual e o jeito de se envolver com esse momento seu. Bom, no início da adolescência, minha pele me traiu. Minha pele sempre foi muito oleosa e na adolescência explodiu, né, gente? E aí foi muito difícil, porque a gente tentou tudo que você pode imaginar e a minha pele não aceitava, porque a minha pele também era um pouco sensível. Até que eu comecei a frequentar dermatologista, né, a usar as pomadas, os remédios e tudo mais. E aí eu fiz o tratamento com Rocutan. Eu não finalizei o tratamento, na época aconteceu um monte de coisa e não era um produto muito acessível, né, não era um cosmético fácil de achar, um remédio fácil de achar. Tinha um monte
de pomada manipulada que eu tinha que passar, que ficava na geladeira. Agora imagina, você adolescente, tendo um monte de passos de skincare para fazer todo santo dia, de noite, da manhã, do remédio. Não deu muito certo, né? Assim, deu. Hoje eu acho que a minha pele tá muito melhor, mas eu não sei se foi exatamente esse tratamento ou se foi o hábito de eu ter adquirido essa rotina na minha vida, né? Porque acabou fazendo parte da minha vida cuidar mais do rosto. Então, hoje eu posso dizer que todos esses passos que desde a adolescência eu fui obrigada a me familiarizar, hoje eu uso muitos, todos. Não! Gente, eu não sou a pessoa mais disciplinada com skincare, não sou. Tem dia que eu tô exausta, tem dia que eu não aguento fazer nada. Mas, à medida que eu fui envelhecendo, eu fui descobrindo o quanto é importante esses rituais para você mesma. De tirar, mesmo que seja 2 minutinhos, para você fazer carinho em você mesma. E o quanto era importante isso para sua autoestima. Então, à medida que eu fui envelhecendo, tudo isso foi fazendo mais sentido para mim. Não só como vaidade, mas aí eu descobri que isso também podia ser uma questão de saúde, principalmente de saúde mental. Porque é um momento em que você está em silêncio com você mesmo, falando com você mesmo, tocando você mesmo. Então, é um momento muito importante. E aí, claro que tem dia que você tá exausta, que você não quer nem ver aquele tanto de coisa que as pessoas falam que usam, que são 382 passos, e é esse creme por cima daquele, qual que é a ordem. Não, nem sempre você vai ter essa disposição. E pra mim é bem isso, não é sempre que eu tenho essa disposição. Mas algumas coisas eu aprendi que eu não posso ficar sem, porque senão a minha pele fica impossível. Ela passa a ser porque ela é muito oleosa, enfim, pelas características dela. Então, algumas coisas eu aprendi na marra mesmo. Protetor solar do lado da escova de dente para passar todo santo dia de manhã. Lavar o rosto todos os dias de manhã e à noite. São coisas que eu não abro mão de fazer, né? Nunca dormi de maquiagem. Então, essas coisas a vida foi me ensinando e alguns desses passos eu não abro mão. Eu uso muitos cosméticos? Uso, eu gosto. É um ritual meu. Mas eu tô aqui também para te ajudar a descobrir qual que é o seu. Às vezes o seu é só lavar o rosto. E aí a gente tem uma gama de produtos que podem facilitar a sua rotina, o seu dia a dia e até os que são mais propícios para você ou menos, enfim. Esse foi o começo da minha relação com os cuidados de beleza. E como ele se transformou em autocuidado na minha vida, né? Bom, na adolescência eu comecei meu interesse por maquiagem, acho que todo mundo, né? Mas eu sempre amei revista, na época já não tinha, né, tutorial. Então era na revista, ensinando o que fazia, não sei na onde, e aí você testava, nunca ficava igual, porque não te explicava exatamente como era. Mas foi uma delícia, assim, a minha adolescência dessas descobertas. E minha mãe sempre permitiu a gente treinar muito, e por causa daquela consultoria, com aquela consultora da Natura, por causa daquele consórcio, eu comecei a conhecer e a usar mais os produtos da Natura. E então eles fizeram muito parte da minha vida, desde pequena até na adolescência. Eles lançaram numa época uma maquiagem neon. Eu tenho o potinho até hoje, eu nunca consigo, eu tenho uma dó, tá no finzinho, eu não consigo usar. A Natura não pode nem saber, né? Porque isso tá vencido. Era um negócio que brilhava na luz negra e, nossa, eu achava o máximo. Hoje não é isso, né? Bom, enfim.
Logo que eu saí de casa para estudar, eu também, a maquiagem continuou na minha vida, virou profissão, não exatamente profissão, mas virou renda extra, porque eu trabalhava na loja do meu primo, da Contém 1 Grama, com a apresentação dos produtos, né? Eu era uma consultora vendedora que também dava dicas de automaquiagem, então ajudavam as pessoas a fazer o teste nelas mesmas, para elas descobrirem o que tinha mais a ver com o perfil delas. Só que aí eu entrei na faculdade de arquitetura, e aí a minha veia hippie, ela não aflorou, ela gritou. Então tudo aquilo de skincare e vaidade virou de cabeça para baixo e virou várias outras coisas. E eu sou muito, muito feliz com esse momento, porque eu sempre fui meio riponga, né? A gente sabe, assim, né? Minha mãe também era, então eu adorava usar as roupas hippie dela, enfim. E foi um momento de muitas descobertas, né? Acho que a faculdade é para isso mesmo. E aí essa coisa dos rituais de beleza e da vaidade ficou um pouco de lado, claro. Mas algumas coisas se mantinham, né? Lembra que eu falei que eu tinha que lavar o rosto todo dia, que eu nunca podia dormir de maquiagem? Essas coisas ficaram cada vez mais claras. Mesmo porque na faculdade, meu estilo de vida e alimentação não eram favorável na balança, né? Se é que vocês me entendem. Mas aí é isso. Até que eu me formei, comecei a trabalhar como arquiteta. E aí, depois de tantas transformações, o meu padrão de beleza mudou muito. Perto dos 30, você se questiona muitas coisas, né? E aí você já começa uma jornada de autoconhecimento maior. E eu tive o privilégio de poder seguir essa jornada, de ter tempo de olhar para dentro, com uma veia meio hippie, né? Então, sempre pelo caminho da meditação, do yoga, sempre achei tudo muito interessante e sempre fez parte da minha vida. Até que em 2015, no meio de uma crise, a arquitetura não ia tão bem, eu descobri esse sistema de consultoria digital que a Natura estava lançando, achei super interessante e pensei, eu mencionei que eu adoro um desafio? Pois bem, falei, é isso, né? Porque, e aí é isso que eu queria contar pra vocês, assim, não é puro amor que a gente tem pelas coisas que a gente faz, a gente também precisa sobreviver disso, né? Só que não adianta nada eu sobreviver disso se eu não estiver fazendo a diferença na sua vida. Ou pelo menos essa é a minha filosofia de vida. E encontrar a Natura nessas condições, principalmente no momento em que eu estava buscando isso do autoconhecimento, de despertar certos valores, foi incrível, porque é uma marca que eu acompanho há muito tempo. Ela é uma marca que eu sou consumidora fiel, que eu uso os produtos, então eu achei que ia ser fácil vender os produtos da Natura, afinal de contas era uma paixão, né? Só que o modelo de consultoria digital e de marketing digital era um negócio completamente novo e eu tinha que embarcar nisso sem perder a arquitetura de vista, porque também é uma paixão e eu amo, sou apaixonada por arquitetura, quero muito desenvolver o meu escritório que eu tenho em paralelo, mas eu não consigo abandonar mais essa consultoria, porque ela me faz feliz, principalmente porque eu faço a diferença na vida das pessoas. E aí, nesse sentido, eu aprendi que eu tinha que escolher marcas que combinassem com o meu valor pessoal, né, que é o caso da Natura, que é uma empresa socioambientalmente responsável, não sei nem se existe essa palavra, mas ela tem apoio social, a causas sociais, ela tem apoio principalmente nas... Fugiu a palavra, gente, por isso que eu tô procurando. As pequenas comunidades amazonenses, então os produtos dela vêm de lá mesmo,
são ativos da natureza, os produtos são veganos, são sem crueldade animal, desde 2006. Então é uma empresa pioneira nesse tipo de... Oi, tá? Que bom que você entrou. Bom, eu acho que eu vou deixar a live gravada porque você perdeu o comecinho ou então não. Não sei ainda. Peixes, né? Assim, como eu falei antes, pisciana. A coisa vai acontecendo junto. E aí eu tava explicando por que a Natura é uma marca que eu sou apaixonada, né? E aí é isso, assim, produtos veganos, sem crueldade animal desde 2006, uma empresa pioneira nesse tipo de ação. Apoio a comunidades amazonenses, valoriza os bioativos da natureza, tem um monte de projeto de cunho social, de cunho ambiental, que valoriza a floresta. Então, assim, combina muito com os meus valores pessoais, né? Então, foi por isso que eu escolhi, por isso que eu me mantive fiel a ela todo esse tempo. E durante a consultoria foi legal porque ela despertou vários outros valores em mim, né? E eu ali perto dos 30, um pouco questionando aquele padrão de beleza que eu tinha construído, formatando novos rituais que fizessem diferença na minha vida e principalmente numa jornada de autoconhecimento, que eu descobri que não é uma coisa que você adquire, é uma coisa que você conquista passinho a passinho. E é um mergulho tão profundo em você mesmo que tem que ter muita coragem para fazer. Porque você encontra coisas que às vezes você não tava... Oi, Janete, obrigada por ter vindo. Vou continuar. Senão, peixes, né? Eu me perdi já de novo. Ainda bem que tem o roteiro. Lembrando, se você tiver dúvida, quiser fazer um comentário, quiser falar um pouco da sua experiência, escreve aqui no chat. Se você também quiser vir falar um pouco da sua experiência com esses rituais, me chama que a gente compartilha aqui. Afinal de contas, é para isso que esse espaço todo serve. Mas eu vou chegar lá. Você que é, lindona. Bom, então é isso, né? 2015, a crise, tava no meio daquele... Era um tornado, gente. Muita loucura acontecendo na minha cabeça ao mesmo tempo, né? Recém-formada, tinha acabado de entrar numa crise séria para minha profissão. A Natura veio como achando que ia ser a tábua de salvação e no fim das contas ela me trouxe muito mais do que essa renda extra, né? Que hoje é esse termo que as pessoas usam. A consultoria me trouxe descobertas incríveis sobre mim mesma e principalmente de poder levar para outras pessoas que tudo isso é possível e que a gente juntas pode caminhar nesse sentido, né? E aí a palavra autocuidado, né? Comecei como autoconhecimento, eram rotinas de beleza, virou autoconhecimento, de repente a palavra autocuidado começou a fazer muito sentido. Porque esses momentos em que você cuida de você mesma, eles são de extrema importância para a sua saúde. E aí deixou de ser só uma questão de ser vaidosa e começou a ser uma questão de ser de ser uma pessoa melhor em todos os sentidos, principalmente com você mesma. E aí, a minha definição de autocuidado passou a ser cuidar de você, né, de você mesmo, na verdade, de valorizar os seus templos. Bonito, na internet, tive que ler ali. Mas é isso, valorizar os seus templos, é você cuidar de você mesma, enquanto mente, espírito, corpo. Então, cada cuidadinho que você faz com você mesma, cuidar da sua casa, que é uma coisa muito importante, que às vezes a gente deixa
essa discussão para depois, por vários outros assuntos. A gente falou um pouco disso na live do feminismo, mas cuidar da sua casa, né? E aí a veia da arquiteta tá ali pulsando, né? Então, cuidar da sua casa e cuidar do mundo, que talvez seja o mais difícil nesse momento. Mas isso para mim virou principalmente meus propósitos, né? De trazer aqui para vocês ferramentas que você também possa usar para fazer isso. E aí, entender tudo isso, né? Fazer essa jornada por esses caminhos todos me trouxe até aqui e me fez ter vontade de compartilhar essas coisas com as pessoas. O difícil mesmo é aparecer aqui, né, gente? Porque tem um monte de post solto falando sobre isso aqui no feed, com legendas enormes, que eu nem sei se as pessoas leem ou não. Mas aparecer aqui, facilitar esse diálogo, é uma coisa que eu também estou trabalhando. Mas, enfim, eu acho que isso é de extrema importância, porque a gente tem que se valorizar, a gente tem que se cuidar, a gente tem que dar valor ao nosso bem maior, que é esse veículo que a gente usa nesse plano. Então, ele é de extrema importância, porque sem ele a gente não consegue fazer mais nada. Então, isso é saúde mental, física, espiritual. E ninguém vai fazer por você do jeito que você mesmo faria. Se você não se priorizar, ninguém vai. E é muito difícil de você realizar todas essas coisas, principalmente nesse mundo de hoje, em que a gente está sempre tão conectado, a gente ama tantas pessoas, a gente quer o bem, a gente quer fazer mais pelos outros. E não sei se vocês conhecem a história da máxima do acidente aéreo, né? Eu ouvi esse termo uma vez, ele fez um sentido para mim que eu nem sei se faz tanto assim para as pessoas. Se acontecer alguma coisa, máscaras de oxigênio vão cair. E é importante que você coloque em você primeiro, para depois ajudar outras pessoas que estejam com dificuldade de colocar. Então, se você não está bem, é muito difícil que você consiga fazer bem para as outras pessoas. Então, é isso que eu sempre quis trazer aqui para vocês. Um jeito ou uma centelha que pudesse trazer isso na vida de cada uma das pessoas com quem eu passei aqui. E é isso que é a consultoria, e é isso que eu acho que vai ser o nosso futuro. Eu acho não, é isso que vai ser o nosso futuro, porque eu vou ter mais coragem de aparecer aqui e conversar com vocês. E aí, eu ia contar um pouquinho mais, né? Só que a gente já está estourando o tempo. Então, eu vou pular direto para o ano passado, como ele foi muito louco. E por que começaram a aparecer marcas nada a ver no meio desse negócio? Não é que não é nada a ver. O Magalu apareceu num momento de crise também, né? Não sei se... assim, eu perdi minha renda principal como arquiteta de novo. E aí, de novo, a consultoria teve um peso maior na minha vida. E eu precisava diversificar, né, um pouco mais, e eu fiquei muito admirada com a postura da Luiza Helena Trajano e do Magazine Luiza logo no início da pandemia. Eu achei que eles foram muito assertivos de aumentar a rede de afiliados, de melhorar o marketplace para dar mais oportunidade para as pessoas venderem online, dela criar o botão de pânico para mulheres que estavam sofrendo violência doméstica e não tinham a quem recorrer. Então, todos esses pontos das empresas que eu me associo são importantes, eu não simplesmente escolho aleatoriamente. E aí hoje, eu entendi que não fazia muito sentido mesmo o Magazine Luiza ser só um afiliado aqui. Na verdade, ele virou uma ferramenta para a gente descobrir coisas que podem ajudar, e ferramentas que podem trazer essa centelha de autocuidado ou facilitar uma rotina de beleza, enfim. Rituais, né? E se você olhar hoje a nossa vitrine personalizada do Magazine Luiza, ela está muito voltada para aromaterapia e dermocosméticos, que é uma coisa que faz mais sentido pra gente.
e valorizando pequenos negócios, né? Pequenas lojas, para tentar também poder ajudar de alguma maneira, né? A gente só pode, eu acredito muito naquele efeito borboleta, né? Faça o seu melhor com o que você tem, então um pouquinho que eu faço aqui talvez melhore em algum lugar muito. Ou, bom. E é isso. E no meio do caminho apareceu também a doTERRA. E aí eu queria contar para vocês que a veia hippie, ela nunca morreu, ela fica cada vez maior. E aí as pessoas hoje são muito mais conscientes dessa coisa de produtos veganos, de produtos naturais, de dizer não à crueldade animal, né? E eu também tinha muito uma relação holística, né? Com terapias holísticas, eu contei no início, sempre gostei muito de praticar yoga, de buscar meditação, de procurar outras terapias. Sempre fui muito encantada pela cultura oriental, então ela sempre fez muito parte da minha vida também. E aí, aromaterapia era uma coisa que eu já tinha praticado, já tinha incluído na minha rotina em algum momento da minha vida. E aí, de repente, eu conheci os óleos da doTERRA e fiquei encantada. Não só com a pureza deles, né? Não só com a qualidade do produto, como eu tinha ficado, como eu sou apaixonada pela Natura. E também me despertou um encanto pela empresa. E eu pensei, por que não? E eu mencionei, né, que eu adoro um desafio, num modelo de negócio completamente diferente, mas que fazia muito sentido eu explorar, né? Eu queria muito outras possibilidades. Então, incluí a doTERRA exatamente por respeitar uma empresa que está há só 10 anos no mercado e já tem um impacto social importantíssimo, ambiental importantíssimo. Então, isso tudo me levou a agregar essa marca também. E aí, vamos falar de futuro, né? O futuro aqui vai ficar cada vez mais uma plataforma para trazer ferramentas de autocuidado para você. Lembrando que a gente definiu o autocuidado como não só uma questão de vaidade, né? Só que a vaidade ela é muito importante. Eu ouvi uma vez não vou lembrar o nome dela. Ela é influencer, modelo, não é muito conhecida. Mas ela falou assim, no momento em que você está lavando o rosto ou passando um creme, é um momento importantíssimo, porque você está se tocando. Esse é um momento que você está se amando. E esse momento precisa ser reverberado na sua vida. Por isso o autocuidado é tão importante, né? Porque ele precisa ser cada vez mais importante para a gente se sentir amada pela gente mesma. E aí eu quero trazer mais ferramentas para vocês. Só que para isso eu quero vir conversar mais, saber mais de vocês, o que vocês querem, que tipo de assunto é mais importante. Eu prometo que eu não vou fazer lives tão longas, mas inclusive essa não vai ficar gravada, acabei de decidir. Vai ficar por um tempo, mas não. Vou fazer um vídeo curto sobre isso e aí falando sobre outras coisas, porque eu quero vir mais aqui, eu quero trocar mais com vocês. Eu sei que eu já faço isso em algumas outras plataformas, mas eu também queria fazer mais aqui, porque acho que a gente pode atingir mais pessoas por aqui, não é? E pro futuro, vai ter um lançamento da sala de bem-estar no Telegram, aguardem, vai ficar, ó, vocês vão amar, gente. Vão ter vídeos sincerões de review de produtos e eu nunca tive meias palavras, né, gente? Eu gosto, eu uso, eu não uso, eu não recomendo, né? Então muita gente fala assim, eu queria, eu jogo a real, falo isso é pra aquilo, se você acha que você deve, você compra, experimenta, isso eu acho que não vai funcionar pra você. Sempre tive essa clareza com as minhas clientes. E eu queria trazer convidados aqui pra gente fazer essas lives com pessoas trocando, né? Falando da experiência delas sobre esse assunto. E se Deus quiser vai dar certo. Eu queria agradecer muito a todos vocês, principalmente todas as minhas clientes maravilhosas que estão comigo aqui desde o início e que muitas se tornaram amigas
Vocês são maravilhosas. Obrigada pelo suporte de vocês. Sem vocês eu não teria conseguido chegar até aqui. E acho que é isso. Por hoje é isso. Então, um beijo, muito obrigada e até a próxima. Ah, alguém quer falar alguma coisa? Ninguém falou nada ainda, eu fui tocando, né? Oi, Marisa, você entrou no final. Vou deixar ela gravada por 24 horas para vocês verem desde o começo. Bom, é isso. Se vocês quiserem falar alguma coisa, eu sei que eu já falei demais. Peixe, gente, pisciana, a pessoa fala e se perde. Márcia, muito obrigada, você tá aqui desde o comecinho. Pois é, né? Bom, mas eu vou encerrar. Às vezes se vocês quiserem conversar um pouco mais, escreve nos comentários da live, aí a gente me deem sugestões de assuntos, gente. Eu preciso que vocês participem para isso aqui dar certo. Porque senão fica só eu falando por 40 minutos, isso não é legal. Eu queria trazer vocês mais aqui para dentro e a gente poder fazer lives menores, com assuntos mais específicos. E aí eu vou chegar lá. Tá bom? Por hoje é isso. Um beijo. Muito obrigada a todos que estiveram aqui até agora. E vem mais coisa boa por aí. Até a próxima. Vamos encerrar. Deu certo.